MPF. Esquema envolvendo Michel Temer e Moreira Franco movimentou 1,8 bilhão. Procuradores afirmam que grupo criminoso atua há mais de 40 anos. O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco, junto com os demais presos, teriam movimentado irregularmente 1,8 bilhão de reais, envolvendo vários órgãos públicos e empresas estatais, segundo o Ministério Público Federal, MPF. A organização atuava há 40 anos, tendo entre os envolvidos Michel Temer e o amigo dele João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima. Conforme os procuradores, a procuradora Fabiana Schneidon disse que a organização começou quando Michel Temer era secretário de Segurança de São Paulo e Coronel Lima como auxiliar imediato. Coronel Lima e Michel Temer atuam desde a década de 80 juntos. Quando Michel Temer ocupou a Secretaria de Segurança de São Paulo, Lima passou a atuar na Geplan, empresa de engenharia. Com vários contratos públicos, houve crescimento de contratações da Geplan quando Michel Temer ocupou cargos públicos. Uma planilha identifica pagamentos e promessas ao longo de 20 anos para a MT, ou seja, Michel Temer, disse a procuradora. O procurador regional da República, Eduardo Elride, explicou que o valor de 1,8 bilhão de reais é fruto da soma de todos os crimes supostamente relacionados ao grupo. Nos últimos 40 anos, existe uma tabela discriminando todos os valores de propinas na peça do MPF. Eles vêm assaltando os órgãos públicos há décadas, disse Elride, acrescentando que a Lava Jato continuará as investigações. De acordo com o procurador da Lava Jato, Sérgio Pinel, o grupo criminoso adotava um modo de operar da seguinte forma: a propina era parcelada por vários anos. Todas as propinas que identificamos ou que estejam em investigação, as prometidas e as que já foram pagas, somamos e chegamos a esta cifra. Segundo a procuradora Fabiana Schneid, o caso da mala de dinheiro apanhada por Rodrigo Rocha Loures, que na época era assessor de Michel Temer, propiciou a coleta de áudios que apontam que Coronel Lima atuava na intermediação para entrega de dinheiro. A reforma na casa de Maristela Temer, filha do ex-presidente, segundo a procuradora, usou dinheiro ilícito. A reforma na casa de Maristela Temer não deixa dúvida de como o dinheiro entrava na Geplan e saía em benefício da família Temer, disse. De acordo com Fabiana Schneider, foi identificado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, uma tentativa de depósito de 20 milhões de reais na conta da Geplan, em outubro de 2018. Confira quem é quem no primeiro e segundo escalão da organização, apontada pela PF, e o que dizem os suspeitos, ao concluir a investigação sobre a suposta organização criminosa formada por integrantes do grupo político conhecido como PMDB da Câmara. A Polícia Federal colocou Michel Temer no centro de dois organogramas, ou seja, duas estruturas organizacionais de uma instituição ou empresa, nos quais orbitam auxiliares diretos, ex-assessores que já foram presos e aliados de longa data do Michel Temer. Além de Michel Temer, apontado no relatório como alguém que tinha poder de decisão nas ações do grupo, a PF identificou outras 11 pessoas que seriam parte do que agora está sendo chamado de quadrilhão do PMDB. O aumentativo quadrilhão é uma alusão. A alusão é uma referência com a intenção de iludir ao tamanho e ao poder dos integrantes do grupo, suspeito de, entre outros crimes, organização criminosa, quando 4 ou mais pessoas se associam para o fim específico de cometer infrações penais, cujas penas máximas superem 4 anos. Os investigadores dividiram os integrantes do grupo entre primeiro e segundo escalões. Importante frisar, antes, que tais nomes não apareceram de forma aleatória. Na verdade, diversos réus e colaboradores investigados indicam fatos relacionados aos integrantes da organização, informações obtidas justamente por fazerem parte, cada um ao seu modo, das engrenagens que mantêm em funcionamento o esquema criminoso, mas integrando seus devidos lugares nos núcleos administrativo, financeiro e empresarial, diz o relatório da PF. São 6 os apontados como integrantes do grupo político, gerencial e, nas palavras da polícia, há outros indivíduos com participação não tão destacada, ou, hierarquicamente menos relevante no grupo do PMDB da Câmara. Esse segundo grupo, continua a PF, atua como longa-manos, ou seja, que é o executor das ordens judiciais, orbitando, ligando-se a um centro de influência.
e executando as decisões tomadas pelo primeiro escalão. O relatório da Polícia Federal foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, STF, e deve servir de base para o Procurador-Geral Rodrigo Janot oferecer provável nova denúncia contra Michel Temer e principais auxiliares. Não aceitaram todas as suspeitas levantadas pelos investigadores. Michel Temer disse que nunca participou nem participa de quadrilha. Em nota divulgada pela presidência, afirma que fascínoras, ou seja, malfeitores, roubam do país a verdade, e que bandidos constroem versões em busca de imunidade ou perdão de crimes. A BBC Brasil não conseguiu contato com os representantes legais dos citados que estão presos e com alguns dos outros suspeitos. Michel Temer, ex-presidente do Brasil. Além de destacar a extensa carreira política do Michel Temer, a PF afirma que Michel Temer tinha poder de decisão nas ações do grupo do PMDB da Câmara para indicar cargos estratégicos e articular com empresários beneficiados nos supostos esquemas ilícitos e, como em toda organização criminosa, com divisão de tarefas, Michel Temer se utilizava de terceiros para executar ações sob seu controle e gerenciamento, escreveu a PF. São atribuídos a Michel Temer os crimes de corrupção passiva, embaraço de investigação de infração penal, praticada por organização criminosa, Caixa 2 eleitoral e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, ele teria recebido mais de 30 milhões de reais de vantagem. A PF afirma que foram usados como evidências as delações do operador Lúcio Funari da JBS, a análise do celular do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e investigações como a que monitorou o ex-assessor de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, que recebeu uma mala com 500 mil reais da multinacional brasileira. Em nota divulgada pela Presidência da República, Michel Temer nega as acusações, classificando-as de insinuações descabidas. O presidente tampouco fez parte de qualquer estrutura com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens indevidas em órgãos da administração pública, diz o texto. Ao comentar a divulgação do relatório, a nota afirma que Michel Temer lamenta que insinuações descabidas, com o intuito de tentar denagrir a honra e a sua imagem pública, sejam vazadas à imprensa antes da devida apreciação pela Justiça. Ex-deputado federal, o ministro ocupou a Secretaria de Aviação Civil no governo Dilma Rousseff. Entre 2013 e 2014, foi nomeado por Michel Temer como secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, cargo no qual esteve entre maio de 2016 e fevereiro de 2017. Quando foi promovido a ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, e passou a desfrutar de foro privilegiado. De acordo com o relatório da PF, há indícios de ter sido beneficiário de um pagamento de 5 milhões de reais feito por uma construtora que teria sido destinado a Michel Temer. Suspeita-se que esse valor tenha sido contabilizado como Caixa 2 eleitoral e refira-se a uma contrapartida dos interesses da empreiteira, UAS, na concessão de aeroportos, conforme consta em relatório de análise das mensagens encontradas no celular de Eduardo Cunha. Moreira Franco. Wellington Moreira Franco é um político brasileiro, filiado ao MDB, foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, posteriormente, ministro de Minas e Energia no governo Michel Temer. No governo Fernando Henrique Cardoso, atuou como assessor especial no Palácio do Planalto. Também é suspeito de ter solicitado contribuições eleitorais para o PMDB e de ter sido beneficiado com pagamentos de esquemas de propina da Caixa Econômica Federal. Ele nega todas as acusações e afirmou repudiar a suspeita. Jamais participei de qualquer grupo para a prática do ilícito, disse ele, que acrescentou que vai responder de forma conclusiva quando tiver acesso ao relatório do inquérito. Foi o deputado federal com maior tempo no cargo, tendo permanecido na Câmara por 44 anos, de 1971 a 2015, quando assumiu o Ministério do Turismo ainda no governo Dilma Rousseff. Alves voltou a ocupar a mesma pasta na gestão Michel Temer, mas acabou perdendo o cargo em junho de 2016, depois de ter o nome citado pelo ex-senador e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, como beneficiário de 1,55 milhão de reais em propina entre 2008 e 2014. Devido à sua trajetória e influência no PMDB na Câmara, por vezes dividia
Com Eduardo Cunha a indicação de postos importantes pleiteados pelo grupo, destaca o relatório da Polícia Federal, que aponta Alves como figura de destaque no núcleo político investigado. O ex-ministro foi presidente da Câmara entre fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015. Ele ainda é suspeito de ser beneficiário de uma offshore. O termo offshore também tem surgido com muita frequência associado às empresas ou contas abertas em paraísos fiscais. Tirem suas próprias conclusões. Sediada em Singapura, que operava, por meio de transações ilícitas, recursos que teriam sido desviados da Caixa. A PF lista valores que se aproximam dos 30 milhões de reais como vantagem atribuída ao ex-deputado e usa como evidências depoimentos de 3 colaboradores. Alves, que está preso desde junho de 2017, é também alvo de uma operação que investiga corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, estádio construído no Rio Grande do Norte para a Copa de 2014, realizada pela UAS. Gedel foi deputado federal por 5 mandatos, líder do PMDB em várias ocasiões. Segundo a PF, atuava em perfeita sintonia com Eduardo Cunha. O relatório afirma que ele transita entre os núcleos político e administrativo do grupo investigado, tendo sido peça fundamental na organização criminosa no período em que foi vice-presidente na Caixa, cargo que ocupou entre março de 2011 e dezembro de 2013, no governo Michel Temer. Gedel Quadros Vieira Lima foi nomeado ministro da Secretaria de Governo e tinha como atribuição, nas palavras da polícia, coordenar o relacionamento do Executivo com o Congresso. Perdeu o cargo depois de pressionar o então ministro da Cultura a liberar uma obra de seu interesse em uma área protegida de Salvador. Gedel Quadros Vieira Lima foi preso. Até o dia desta matéria, 2 vezes, a polícia encontrou as digitais do ex-ministro em notas guardadas em malas e caixas de dinheiro que, somadas, ultrapassavam 51 milhões de reais e estavam guardadas num apartamento que estaria sendo usado por ele. Ele é suspeito de corrupção passiva e de ter cometido fraudes para liberar recursos para diferentes empresas. No período que esteve na Caixa, deputado federal desde 2003, foi presidente da Câmara entre fevereiro de 2015 e julho de 2016, tendo renunciado ao comando da casa depois de ser acusado de ter recebido e administrado de forma ilegal recursos fora do país. Para a PF, Eduardo Cunha é figura central do grupo investigado e operador da maior parte dos crimes praticados pela organização criminosa. No organograma da PF, ele aparece ao lado de Temer. Além de poder de decisão, escreveram os investigadores no relatório, ele indicava pessoas para cargos estratégicos, cooptava, ou seja, agregava empresários para pagamento de propinas em troca de contratos e liberação de recursos. E também apresentava atos legislativos em benefício de ações criminosas. A polícia acredita ainda que Eduardo Cunha era chefe informal do operador Lúcio Funaro, determinando quem seriam os beneficiários finais dos recursos captados, sob a forma de propina pelo grupo. Diz ainda que praticamente todos os crimes levantados levam a assinatura do ex-deputado, preso desde outubro de 2016. Ele já foi condenado a mais de 15 anos de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro. Planilhas apreendidas com um dos delatores sugerem que ele tenha recebido mais de 130 milhões de reais. O último integrante do primeiro escalão do grupo do PMDB investigado pela PF, o ex-deputado federal foi ministro da Aviação Civil em 2015, ainda no governo Dilma Rousseff, e comandou a Casa Civil desde que Michel Temer chegou ao poder, em maio de 2016. O nome de Padilha foi citado nas delações assinadas por executivos da Odebrecht como suspeito de cobrar propinas em nome do PMDB e do Michel Temer para financiar campanhas eleitorais. Segundo a PF, baseando-se nas delações da Odebrecht e do operador Lúcio Funaro, o ministro teria recebido 4 milhões de reais em 2 pagamentos. Contra ele pesa a suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2. Padilha afirmou que só irá se pronunciar quando se houver acusação formal contra ele que mereça resposta. Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Michel Temer, listado como primeiro integrante do segundo escalão da organização criminosa. Rocha Loures foi assessor de Michel Temer quando ele ainda ocupava a vice-presidência e é suspeito de atuar como preposto do Michel Temer.
Foi filmado após receber de um executivo do grupo JF, controlador da JBS, dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, uma mala com R$ 500 mil em São Paulo. Foi preso em junho e colocado em prisão domiciliar. No primeiro interrogatório à Polícia Federal, Rocha Loures preferiu ficar em silêncio. Ex-presidente do PMDB no Distrito Federal e ex-vice-governador, Felipe L. teve o nome listado no organograma, mas seu papel não foi detalhado pela PF. No relatório, os investigadores afirmam ser possível que vários assessores de Michel Temer tenham se envolvido em diversas ações suspeitas, possíveis crimes. Nessa condição aparece Tadeu Felipe Eli, figura conhecida do PMDB do Distrito Federal. Escreve a PF, assinalando que o PMDBista foi exonerado do cargo de assessor especial da presidência, em maio, após ser preso pela Polícia Federal, na Operação Panatenaico. A Operação Panatenaico foi investigada por suposto superfaturamento de R$ 208 milhões em obras do BRT no sul do Distrito Federal, que apura suposto esquema de corrupção e suspeita de superfaturamento na construção do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A prisão revogada no final de maio. Sandro Mabel, o ex-deputado Sandro Mabel, PMDB-GO, na época pediu demissão ao Michel Temer. Ele era um dos assessores que despachavam do terceiro andar do Palácio do Planalto, mesmo o pavimento do gabinete presidencial, e ajudavam o governo na interlocução com o Congresso Nacional e com empresários. Ex-deputado federal, Sandro Mabel também foi assessor especial do presidente. Segundo a PF, seria uma pessoa de confiança de Eduardo Cunha para propor emendas e medidas provisórias. Há suspeitas de que ele tenha beneficiado uma construtora e recebido pagamentos indevidos. Foi vice-governador de Minas. Foi ministro da Agricultura no governo Dilma Rousseff, cargo que ocupou, segundo a PF, por indicação direta de Michel Temer. Até aqui deixa bem claro o que é a política do toma lá da AK. Vamos continuar, porque todos esses esquemas já está registrada na história e nunca será esquecido. Andrade também comandou a bancada do PMDB mineiro na Câmara quando atuava como deputado federal. Para a PF, ele tem posição de destaque nos fatos investigados. É suspeito de ter participado da edição de atos no Ministério da Agricultura para favorecer a JBS que, em troca, teria pago R$ 7 milhões a integrantes do grupo do PMDB investigado pela PF. José Yunes, ex-assessor de Michel Temer. A PF diz não ter identificado a atividade partidária do suspeito, mas o identifica como amigo de longa data de Temer, que o nomeou como assessor especial. Nas palavras dos investigadores, Yunes foi arrastado pelo maremoto provocado pelas delações da Odebrecht. O escritório dele foi um dos endereços indicados para a entrega de R$ 10 milhões que a empreiteira diz ter dado ao PMDB. Depois de ter o nome citado, ele foi exonerado do cargo no governo. Lúcio Vieira Lima, deputado federal e irmão de Gerdel Vieira Lima, é suspeito de atuar no Congresso para favorecer interesses de grandes construtoras em troca de doações de campanha. Várias empresas que estavam envolvidas continuavam sendo contratadas com órgãos públicos, o que podia denotar ainda propinas previamente acertadas que podiam ainda estar sendo pagas ou acertadas para serem pagas mais para frente. No pedido de prisão, a Lava Jato incluiu uma tabela com 3 colunas: área de influência, valor de propina paga, prometida ou desviado e situação atual. Na primeira linha, os procuradores ligaram aos NPI e JF, ao valor de R$ 720 milhões, R$ 500 mil por semana, durante 30 anos, e a informação interrompida pela deflagração das investigações. A Lava Jato relacionou Câmara dos Deputados, UAS, ao valor de R$ 7,8 milhões. A situação naquele momento, segundo a Procuradoria, era dinheiro em espécie, empresas de fachada, pagamento de boletos, doleiros, crédito em conta no exterior, recebida e ocultada. Os investigadores incluíram na tabela o valor de R$ 5,9 milhões, valores comprovadamente recebidos, muito inferiores aos prometidos pelos próximos 70 anos, ao decreto dos portos. De acordo com o Ministério Público Federal, a situação era empresas de fachada, contratos fictícios, parte recebida e ocultada, maior parte a receber. Os valores ilícitos recebidos ou prometidos, além dos desviados, passam, portanto, de R$ 1,816 bilhão.
sendo que boa parte desses valores da organização criminosa permanecem ocultos, por meio de ações permanentes de lavagem, com outros ainda permanecem pendentes de recebimento. Tratou-se de fundamento bastante evidente para a decretação de prisão preventiva do líder da organização criminosa, apontou a Lava Jato. A ação que prendeu Michel Temer e seus aliados é decorrente da Operação Radioatividade, que mirou um esquema de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e fraudes à licitação, que atuou na construção da usina nuclear de Angra 3. A investigação apurou pagamentos ilícitos feitos por determinação do empreiteiro José Antunes Sobrinho, ligado à Engevix, para o grupo criminoso liderado por Michel Temer. O Ministério Público Federal disse que uma das empresas do consórcio responsável pelo projeto pagou propina de R$ 1 milhão ao grupo de Temer. Os agentes também prenderam na época o ex-ministro e ex-governador do Rio Moreira Franco e João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, amigo de Michel Temer. Como já foi dito, na sentença publicada, o juiz Marcelo Bretas disse que as prisões preventivas foram necessárias para garantir a ordem pública. Segundo ele, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet era suficientes para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro, como parece ter sido o caso. Já o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, MPF-RJ, justificou os pedidos de prisão preventiva citando a existência de uma organização criminosa em plena operação, envolvida em atos concretos de clara gravidade. A Polícia Federal cumpriu, ao todo, 10 mandados de prisão determinados por Bretas. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pela Lava Jato no RJ, ordenou a prisão de Michel Temer e mais 9 pessoas. Na Operação Descontaminação, Temer foi preso em São Paulo e levado ao Rio. No pedido de prisão, o juiz Marcelo Bretas argumenta que Temer era líder da organização criminosa que atua há 40 anos e responsável por atos de corrupção. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro afirma que a soma dos valores de propinas, a prisão de Michel Temer teve como base a delação de José Antunes Sobrinho, sócio da construtora Engevix. A investigação está relacionada às obras da usina nuclear de Angra 3. Bretas já analisava inquéritos sobre a Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras responsável pelas usinas nucleares brasileiras, incluindo Angra 3. O MPF diz que a Engenix, uma das empresas do consórcio responsável pelas obras, pagou propina de 1,091 milhão de reais ao grupo de Temer. O dono da Engevix, José Antunes Sobrinho, disse na delação que pagou propina a pedido do Coronel Lima, amigo de Temer, do ex-ministro Moreira Franco e com conhecimento de Temer. A empresa de Lima, a Ageplan, também integrava o consórcio de Angra 3, uma reforma no imóvel de uma das filhas de Michel Temer. Como já foi dito, Maristela teria sido usada para disfarçar o pagamento de propina. A defesa diz que nada foi provado contra Temer e que a prisão constitui um atentado ao Estado Democrático de Direito. Os advogados entraram com pedido de habeas corpus. O Ministério Público Federal requereu a prisão preventiva de alguns dos investigados, pois todos esses fatos somados foi apontado para a existência de uma organização criminosa em plena operação, envolvida em atos concretos de clara gravidade, envolvendo variados órgãos públicos e empresas estatais, tendo sido prometido, pago ou desviado para o grupo o valor de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais, diz o MPF-RJ no comunicado em que trata dos pedidos de prisão. A investigação atual mostrou ainda que diversas pessoas físicas e jurídicas usadas de maneira interposta na rede de lavagem de ativos de Michel Temer continuou recebendo e movimentando valores ilícitos, além de permanecerem ocultando valores, inclusive no exterior. Quase todos os atos comprados por meio de propina continuam em vigência, e muitos dos valores prometidos como propinas seguem pendentes de pagamento ao longo dos próximos anos. Já o juiz Marcelo Bretas cita na sentença que os investigados parecem ter se associado e, valendo-se da autoridade eventualmente exercida no Poder Executivo da União, ou de sua proximidade, criaram vários mecanismos para saquear recursos públicos federais, o que de fato parecem ter feito. Bretas diz ainda que é convincente a conclusão ministerial de que Michel Temer foi o líder da organização criminosa a que me referi, e o principal responsável por atos de corrupção aqui descritos. A procuradora da República Fabiana Schneider
que também faz parte da força-tarefa da Lava Jato no Rio, disse que a AGEPLAN cresceu a partir da atuação de Michel Temer. Como também já foi dito, existe uma planilha que demonstra que promessas de pagamentos foram feitas ao longo de 20 anos para a sigla MT, ou seja, Michel Temer, justificou a procuradora. Segundo ela, foi verificado, por meio de escutas telefônicas, que o Coronel Lima, repetindo, para nunca mais ser esquecido, o Coronel Lima era a pessoa que intermediava as entregas de dinheiro a Michel Temer. Não há dúvidas quanto a isso, disse. Quem são os alvos dos mandados de prisão? E assim foi feito. 8 dos pedidos, inclusive o de Michel Temer, foram de prisão preventiva, ou seja, sem data para liberação. Os outros 2 são de prisão temporária, com prazo de 5 dias, no desdobramento de 3 operações, todas embasadas em delações premiadas. Todos esses nomes foram citados: Michel Miguel Elias Temer Lulia, ex-presidente, prisão preventiva; João Batista Lima Filho, Coronel Lima, amigo de Michel Temer e dono da AGEPLAN, prisão preventiva; Wellington Moreira Franco, ex-ministro do governo Temer, prisão preventiva; Maria Rita Fratesi, arquiteta e mulher do Coronel Lima, prisão preventiva; Carlos Alberto Costa, sócio do Coronel Lima na AGEPLAN, prisão preventiva; Carlos Alberto Costa Filho, diretor da AGEPLAN e filho de Carlos Alberto Costa, prisão preventiva; Vanderlei de Natali, sócio da Construbase, prisão preventiva; Carlos Alberto Montenegro Galo, administrador da empresa CG Impex, prisão preventiva; Rodrigo Castro Alves Neves, responsável pela Lumi Publicidades, prisão temporária; Carlos Jorge Zimmermann, representante da empresa finlandesa sueca F Consult, prisão temporária; radioatividade, de acordo com o MP Rio de Janeiro. E também, nesta operação foi identificada a organização criminosa que atuou na construção da usina nuclear de Angra 3, praticando crimes de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e fraudes à licitação. Foram condenados Otton Luiz Pinheiro da Silva, Ana Cristina da Silva Toniolo e José Antunes Sobrinho, dentre outros, por lavagem de dinheiro, em razão de repasses embasados em contratos fictícios da Engevix Engenharia e Link Projetos, Pripyat, braço da Lava Jato, e desencadeada em julho de 2016. A partir da delação premiada de executivos da empreiteira Andrade Gutierrez, em 2017, a operação levou à prisão de 5 pessoas, por crimes envolvendo contratos da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, responsável pelas usinas nucleares brasileiras, incluindo Angra 3, Irmandade, desdobramento da Lava Jato desencadeado em agosto de 2016 para apurar esquema de propinas e desvios de recursos nas obras de Angra 3. A sentença descreve que a finalidade das investigações é aprofundar as investigações relacionadas às obras de construção da usina nuclear de Angra 3. Trecho do inquérito com o pedido de prisão de Michel Temer cita a propina envolvendo o projeto da usina nuclear de Angra. A investigação que levou à prisão de Michel Temer apurou esses crimes. Vamos ouvir mais uma vez: corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, segundo o MPRJ. A investigação foi motivada por possíveis pagamentos ilícitos feitos por determinação de José Antunes Sobrinho para o grupo criminoso liderado por Michel Temer, bem como de possíveis desvios de recursos da Eletronuclear para empresas indicadas pelo referido grupo. Funaro delatou Temer e diz que ele levava a propina dos esquemas de Cunha, em delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O corretor financeiro doleiro Lúcio Bolonha Funaro assinou um acordo de colaboração premiada com a PGR, Procuradoria-Geral da República, no qual vai detalhar sua atuação como operador financeiro do PMDB da Câmara dos Deputados. Acusou Michel Temer de fazer lobby para políticos, cobrando repasses de caixa. 2. E, também, como destinatário de propina, L. diz que Michel Temer sempre soube de todos os esquemas tocados pelo ex-deputado Eduardo Cunha. Temer participava do esquema de arrecadações de valores ilícitos dentro do PMDB. Cunha narrava as tratativas e as divisões de propina com Temer, disse Funaro na delação.
Temer é protagonista de 2 repasses de propina na delação de Funaro. Um deles, de 1,5 milhão de reais, veio do Grupo Bertin, e outro, com a JBS, no valor de 7 milhões de reais. Repasses a Temer somam 13,5 milhões de reais. Recordar é viver. É ficar esperto para nunca mais deixar acontecer. Investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados e protegidos pelo foro privilegiado venham derrubar a Operação Lava Jato. É o único jeito de colocar gente honesta no poder, fazendo desta forma. Além de você começar a pagar um imposto justo, terá do governo um serviço de 100% de precisão.